E qual é que é o teu podcast? É o Trifólium ordinário. É o Trifólium ordinário. Trifólio ordinários. Uma sala, 3 indivíduos. Um boi, um cocó e um lobo. A falar de cenas que tiram do chapéu. E que tu podes dar cenas para a gente falar. Para meter no chapéu. Chapéu. E é só. Chapéu. Chapéu. Trifólio! E bem-vindos a mais um Olá, episódio. Já tínhamos saudades, porra. Fogo. Já não nos via há muito tempo. Bué de tempo, fogo. A cena boa é que a roupa é sempre a mesma. Sim, já decidimos que o uniforme ia ser este e então o uniforme mantém-se este. É continuar. É continuar. Eu gosto muito de ter um lobo vegetariano. Sim. Faz-me sentir segura, estás a ver? E um É. boi carnívoro. Mas eu também não como E um merda. boi carnívoro. Por isso é que ele está naquele canto do lado lá. Um boi carnívoro. Mas é a coisa de uma trinca. Isso é uma recaída, tens que voltar a Não, reportar. não precisas de matar, não é? Tens que, ir tens que ir aos carnívoros anónimos, dizer, pá, tive uma recaída, pá. Não consegui, ele estava-se a mexer com umas coisas. Umas coxinhas tão boas. Ok, malta. Tem papéis hoje. O que é que temos hoje? Muito bem-vindos a mais um episódio do Trifólio Bem-vindos. Ordinários. E se tu já cá estiveste antes, bem-vindo de volta a mais um episódio. Se nunca estiveste cá, então vamos explicar muito rapidamente como é que este podcast funciona. É o seguinte, o tema é tudo que tem a ver com sustentabilidade, lovers of nature e desenvolvimento pessoal e tudo o que tem a ver com viver bem e em colaboração com a natureza. E nós nunca sabemos o que é que vamos falar em cada episódio. Então, tu é que decides o que é que acontece em cada episódio. Como é que tu decides? Temos aqui um belo chapeuzinho com vários papelinhos, com várias sugestões e palavrinhas e perguntinhas vindas aí do yours truly e do vosso lado. Vocês, para poderem candidatar a pôr aí a vossa sugestão, é irem às vossas redes sociais e publicarem uma pergunta, palavrinha ou sugestão com o hashtag Trifólioordinários. E nós vamos pegar nessas vossas sugestões, pôr neste papelinho e tirar um ao calhas. São 3 tópicos por episódio e mais ou menos 7 minutos para falar sobre qualquer coisa que esteja escrita nesse papel. Nós não temos escolha e quando o elefante soar, vais perceber o que é que isso é? Quando o elefante soar, não temos tempo para falar mais nisso. Já está. Acabou a introdução, Vamos e começar os temos que papéis. avançar para o próximo tópico. Portanto, Ou para o primeiro. ou para o primeiro, neste caso. Começou? Portanto, podemos Começa começar? eu. Então vá. Espera aí, não podes escolher o Vai. Não posso escolher. Eu estava a escolhê-los. Pronto, vai-me calhar cocó. Vai-me calhar cocó. Cocó é um tema muito E- popular aqui. E o primeiro tema de hoje é fertilizantes. Oh, Fertilizantes. fertilizantes. Primeira coisa que eu tenho a dizer. Segundo a Ellen Ingham, ela diz que não precisas usar fertilizantes nenhum se tiveres a microbiologia certa no solo. Por isso essa pode ser uma forma. Muito bom, portanto. Mas fertilizantes também são uma grande cena. Porquê? Certo. Que tipo de fertilizantes é que há? Já falámos de cerume de ortiga, por exemplo. Já Falar, falamos sim, sobre- na nossa estreia falámos de ortiga. Podes ir lá exatamente. ver e saber Exatamente. tudo. Ou um pouco mais. Exatamente. E cocó também pode ser um Usamos- fertilizante, Cocó, composto, cocó, não é? sim, sim, Composto. E minhocas, também já falámos de O que nós minhocas. usamos e não falamos foi o fertilizante de salgueiro. Se bem que, Enraizador. se bem que não é um fertilizante propriamente dito, Ok, não é? sim, é um bio... É um- ok, estou a perceber. Sim, Ok, sim, sim, é, sim. é um preparado, mas não preparado. é fertilizante. Ou seja, o propósito não é fertilizar, não é dar mais nutrientes, é ajudar as plantinhas a adaptarem-se melhor, a enraizarem melhor e a fazer um boost no sistema imunitário da planta, que é para ela, nesse momento suscetível de pôr estacas, de ser transplantado, de se poderem adaptar melhor e estarem assim com um boost de sistema imunitário, que é para não ficarem doentinhas e não morrerem, não é? Então posso partilhar um biofertilizante que eu uso, já testei, Go. testei Go. e gostei. Boa. E força. funcionou. Que é... Então? Que é um fertilizante de banana. Cascas de banana. Banana. Cascas Como é de que se banana. faz isso? de Como é que faz cascas de isso? banana. Ferves aquela porra. Ferves? Ferves aquela porra até a casca da banana, 5 cascas para 1 litro de fertilizante. Ferves aquilo, não deixes muito tempo a ferver, ok? Porque aquilo senão vais matar todas as propriedades. Tu queres é que levantar Mas tu podes deixar bocadinho- mesmo ferver? Podes deixar ferver. Pode levantar mesmo Sim, fervura sim, ou sim. é só aquecer Levantas, um bocadinho a não, aguinha? levantas a fervura e depois baixas e fica a fazer pronto. É lume Slow brando. cooking. Slow Like, cooking, sim, sim, sim. Ok, mas tu Lembrando, pões as lembrando. bananas Tens de dar uns- primeiro? Ou deixas ferver e depois é que pões as Deixas bananas? ferver, largas as bananas lá para dentro primeiro a água ferve, Sim, depois sim. pões as bananas, Certo. depois Ok. vai alumbrando. e depois baixas logo para E baixas logo. para Ok, baixar ok. a fervura. Isto é importante. Ok. Sim. Bons dados. E isso serve para quê?
Não sei. Para quê? Não Para sei. quê? Em que altura da planta que tu Não pões faço esse ideia. fertilizante? Na altura que está a criar a flor. Ah, Porque a banana é rica em potássio. potássio! Potássio. Quer dizer que vai aumentar o tamanho das tuas flores ou vegetais E aumentar a floração, não é? e aumentar a floração. Portanto, mais flores. Mais flores, maiores. Mais flores e maiores. Mais flores maiores. Sim. maiores Muito flores. interessante. Então mesmo em No lo sítios- sabía, no lo sabía, que Esta é- podríamos hacer esto. Esse é um ¿sí? belo Sí. fertilizante. Bueno, bueno. Então vamos aqui uma lista rapidamente de fertilizantes que a gente conhece assim muito depressa. Senhor me diga. 1, Composto, 2, minhocas, 3. ah, Coisa de banana. o das bananas. 4. Oh, bocachi. Mas Bocates. eu não uso, Pode ser nunca, bocates. nunca fiz Também- eu sozinho. Também eu já não, fiz mas- com o João, mas eu já não lembro como é que é. É, bocachi. O que aquilo é é uma boa bocachi? mistura. O que é que quer dizer o que é Uma mistura bocachi? de uns fermentados quaisquer. É, acho que é à base de trigo, cereais. cevada, não é cevada? Não, eu acho que eles usam arroz originalmente, mas pode-se usar outro cereal. Não, também isso é tinha para os arroz. EMs. Não é? Também tinha arroz. Isso é para os EMs. Mas não é isso que se usa para fazer bocachi? Não, misturas os EMs ao bocachi. Ah, então pronto. Nós deixamos aqui recursos, porque lá está, nós não somos experts. Na descrição. E nós partilhamos simplesmente o que sabemos e o que não sabemos não partilhamos, não é? E vamos à Não é procura porque para somos- aprender Vamos à mais. procura. E vamos à procura para saber mais. E então, aliás, Aliás, já foste. temos de fazer uma pesquisazinha do que é que Já nós disse- fazemos. não, São isso- 7 isso- minutos, logo acabou. 7 minutos não dá Não, mas tempo. mais fertilizantes conhecemos. Mais Chá de fertil- composto. Podes fazer o Chá, composto e fazer sim, um chá sim. de composto aquilo. Ou Chá de sopa, legumes. sopa de legumes, Sopa para, de para a legumes. horta. Sopa de legumes Faz para a assim, horta. O que é isso? Sopa de legumes? vou Fazer vou mesmo sopa explicar. de legumes? Não, faz assim, agarras nos teus vegetais todos, O- metes os dentro de restos dos um- vegetais, aqueles metes dentro de uma liquidificadora, adicionas um bocadinho de água, até trituras sobrepor, aquilo tudo numa bela sopinha. e pumba, pumba, pumba. Ah, não, mas Alright. acho que deixas Fermentar um bocadinho. fermentar um bocadinho. Vá, não Nós uses deixamos, logo. nós deixamos a receita, está bem? Sim. Eu acho que o Liberta já tem um Sim. artigo com biofertilizantes, mas se não tiver, a gente escreve um. Se tiver, já está aí em baixo, ok? Com a receita para a sopa de legumes. É basicamente só podermos aproveitar os restos dos vegetais que quando estamos a cortar, os vegetaizinhos, né? Aquelas partes cruas que não usamos, nós podemos usar isso para fazer uma sopinha mesmo boa, apetitosazinha. Acho que tem que ser fermentada ligeiramente Very well. para se poder aplicar na horta. E para Isto fermentar se- de vez o quê? Tipo, deixas num sítio quietinho. uns deixas diazinhos, fermentar. uns dias, acho que é Escuro. 3 dias ou algo assim do género, começar a ganhar bolhinhas é porque está vivo, não é? Bubbling. E pode avançar assim. Ah, outra coisa interessante, kombucha. Aquela panquecazinha de Pode. kombucha, Sim. há quem use quando começas a ter muita kombucha. Se não sabe o que é kombucha, a gente põe aí também o que é kombucha. Mandamos-te um link. Uma bela bebida muito boa para Ou o podes teu perguntar. corpinho. Ou podes Tipo, pôr aí, isto não para o fala um bocadinho chapéu. acerca de kombucha, mas já a malta, quando começa a fazer kombucha, começa a ficar com cada vez mais panquecas, porque é um ser vivo, vai criando mais colónias, e há malta que quando tem demasiado, alguns congelam para usar posteriormente, e há outros que põem mesmo nas pilhas de composto, ou dão às galinhas, ou põem na terra, e então também é um fertilizante muito interessante. Não é um fungo. É uma... Uma bactéria, não? Não, são bactérias e leveduras. Como é que é? Sistema simbiótico. Essa panquequinha chama-se SCOBY, Sim. SCOBY, SCOBY, que é Symbiotic Community Exato. of Fungi and Yeast. Exato. Então é colónias e fungos e coisinhas assim boas. E pronto, é bom para ti e também é bom para a horta, não é? A bebida é para ti e a panquequinha, se tiveres a mais, pode ser colocado na terra para lá está, para a tal microbialização. Acontecer ali aquela biodiversidade. Aquela biodiversidade toda que a linda senhora Elaine Ingham gosta muito tanto de falar. E sim, se tiveres já tudo bem estabelecido, não precisas de fertilizar, não é? Porque ela diz que existem, os nutrientes existem todos no solo já. Na argila, no limo, na areia, cenas assim. Então não há solo, Ela é louca. Ela é então não louca. há solo Uma pobre propriamente dito. Há solo... Segundo ela, não. Vamos Metes dizer a antes assim. microbiologia e eles Não fazem há- o trabalhinho deles. simplesmente não há solo Segundo não há solo pobre. Só existem solos que não estão a viver o seu potencial máximo. Faltam os Como habitantes. pessoas. Ok? Tipo as Como as pessoas. pessoas. Tal e qual como as pessoas. A pessoa já tem tudo o que precisa. Só tem que trazer cá para fora e alimentar isso, que é para podermos trazer isso, empoderarmos-nos para fazer mais coisas. E Nem acho que seja vestir-te de lobo. e nem sei, ou de exatamente. cocó, E- ou e de a- boi. Exatamente. E foram 7 minutos, de certeza. E a terra é muito assim. Ai, acabou o tempo. Estas Epá, é assim, isto é um bocadinho assim. Nós estamos a vir o tempo para lá. Quanto tempo é que foi? Quanto tempo é que foi? Já passou, ultrapassamos. Então vocês Temos às que criar um vezes. sistema melhor. Temos que criar um sistema Criamos um melhor. sistema melhor, Temos, entretanto, temos. nós vamos sempre afinando umas coisinhas, mas também é bom para irmos prestando atenção a quanto tempo. E quando nos distraímos, vocês também ficou a ganhar, porque se for um temazinho assim porreiro, Levam vocês um bónus. Seca do caralho. levam mais uns minutos de bónus, Sabes né? o que é 11 minutos a falar de cocó? Já aconteceu. Já Quer dizer, aconteceu. se calhar foram 9 minutos ou 7 minutos. Já aconteceu, está Já nos vamos minutos. cocó. E É. xixi e de A ortigas. gente E agora põe- vamos falar de Nós pomos aí próximo um papel. time down. Sou eu. Dá. E a bola das dezenas é. A bola das dezenas. Há
Agrofloresta! O que é uma agrofloresta? Olha, isto é um dos meus temas favoritos de permacultura, porque nós temos permacultura, não é só agricultura. Ou agricultura não é? sintrópica? Ou... Se bem que permacultura para mim é tudo, não é? Permacultura é tudo Uma tem a ver filosofia, com a tipo- criação de habitats humanos em simbiose com a natureza. Mas agroflorestas, food forests, agricultura sintrópica são dos meus temas favoritos. Isto porquê? Porque o ser humano tem-se focado muito nas anuais, né? Nas gramíneas, nos cereais e nas hortaliças. E realmente nós podemos potencializar isso mais para a frente em algo que pode ser cumulativo. Ou seja, é assim, eu gosto de comparar a horta como fazer a cama. Tu tens de fazer a cama todos os dias. Eu não depois chega ao- faço. Regra geral, faz-se a E cama tu todos os dormes dias. comigo. A cama todos os dias. Ela também não faz. Não, eu não faço a cama também. Estás a falar e já estás a cortar a tua cena. Estou-me a cortar na minha cena. Mas eu gosto de comparar com a questão de é como limpar a casa, ou como lavar a louça, ou como fazer a cama. Tu todos os dias tens que o fazer. E então, se tu queres que esse trabalho acumule, para não teres de fazer tanto, não consegues. Porque é cíclico, são ciclos curtos, e tens de estar sempre a fazer o mesmo input de trabalho e de esforço para atingir os mesmos resultados. Não consegues escalar esse resultado. Se queres escalar esse resultado, tens que pôr mais energia e mais tempo e mais dinheiro. E normalmente as pessoas não conseguem. Só o dia... Ganho, Exatamente, o dia só tem 24 horas e então se queres ter uma área muito grande com hortícolas, tu tens que investir mais tempo e mais dinheiro e mais energia nisso. E como eu não acho que seja correto a ideia de nós sermos autossuficientes ser como os nossos antepassados em que estavam de sol a sol só para ter o mínimo para sobreviver, eu acho que isso não é sustentável nem regenerativo. Nós podemos juntar o melhor dos dois mundos, do conhecimento ancestral e das novas tecnologias e da vida moderna que nós temos, para poder escalar isso. Food Forest é uma coisa que sempre existiu, só que agora está finalmente a surgir assim mais E demos-lhe um nome. assim, em massa, não é? Sim, existe um conceito, não é? Já existe agora um conceito que as pessoas modernas, totós, conseguem perceber, tipo eu. Exatamente. E o que então, é isso? O que é uma food forest? então o Food Forest não é como um fazer cama, é como, por exemplo, um blog. Eu gosto muito de comprar com o blog, porquê? Porque se eu tenho um blog, eu escrevo o artigo e o artigo fica lá, ao teu dispor e para o meu para sempre. Eu não tenho que escrever o mesmo Até tu artigo todos os apagares. meses. Yeah. Eu não tenho que escrever o artigo sempre para estar sempre lá, está lá uma vez. O que quer dizer que eu todos os dias posso investir um bocadinho do meu tempo, o mesmo trabalho e estar sempre a acumular. Daqui a um ano eu já tenho, se escrever todos os dias, tenho 365 artigos. Mas cama só tenho uma e tenho que a fazer todos os dias na mesma e não tenho mais camas feitas por isso. É muito bom. E outras Portanto- coisas também que podemos fazer é, enquanto tens as tuas árvores a crescer, a agrofloresta é uma simbiose de árvores uma com grande outras plantas, diversidade, não é? Sete tudo, estratos. tudo. 7 estratos das florestas. Pum, pum, pum. E enquanto tens, por exemplo, as tuas árvorezinhas a crescer e que te vão levar muito tempo a dar-te o teu lucro de volta, a dar o teu dinheiro de volta, por exemplo, podes ter, sei lá, ervinhas a crescer lá nos lados, como. Agora estão a faltar couves, por exemplo, sei lá, whatever. Sim, sim, sim. Bastante Eu biodiversidade. pus couve do horto, couve portuguesa, galega, para no No bosque. Food Forest. É? Nós Espalhamos eu lá espalhei e lá favas sementes, e porque um monte aquilo de é coisinhas boas. uma perena, uma Yeah, perena que aqui. vai crescer. Portanto, aquilo vai ser tipo não vou dizer uma árvore de pequeno porte, porque É. aquilo vai ser pequenino, não vai ser um arbusto, É. mas Vai vai ser ser muito largo. 2 metros, pá, aquela porra. Aquilo basicamente, podemos dizer que basicamente estamos a usar, a imitar os sistemas naturais de floresta para propósitos de alimentação e medicina e bem-estar humano. E E abundância enquanto se com regenera aquele espaço. E É. então estamos a reflorestar, mas estamos a fazê-lo com um propósito específico de alimentação e medicina humana. E então uma floresta, normalmente, se não me engano, tem mais ou menos 30% de plantas comestíveis ou medicinais. As food forests são feitas por humanos para humanos, e claro, para outros animais também. Pode atingir até 70% ou 80% de espécies comestíveis ou medicinais, o que é bué de coisas. Abundância com. Bué de coisas. E existem exemplos por este mundo fora fantásticos. Existe, E eu em acho, Portugal também. em Portugal também. Já Existe, estiveste, e nós também. existe Guy Miklos. o Guy Miklos, o grande senhor lá Quinha no da norte, Barbeita. tem uma bela food forest, um exemplo lindo do que é que se consegue fazer lá. E, por exemplo, na Aldeia do Vale, nós estivemos lá justamente a tirar o curso de bosques e agroflorestas, porque há uma diferença entre food forest, bosque alimentar e Queres agrofloresta. saber? Pergunta. Podes perguntar.
Mas há uma diferença e eles estão lá a converter uma vinha, não é? Yeah. Uma vinha e estão a convertê-la numa agrofloresta, um misto. Trabalhamos disso juntos. Um misto. É. E tivemos lá, foi muito giro, foi muito giro. Aliás, foi tão giro que depois convidámos a Sílvia Floresta, ali a grande senhora das florestas e das plantinhas, para vir cá ao nosso espaço fazer um workshop que fizemos em fevereiro, em que implementámos a nossa primeira Food Forest. E então ela está agora, é uma bebezinha, mas tem o quê? Bem, umas 50 espécies, não é? Mais. Na boa, 50 Mais. espécies. E assim, na ficha que já vão, muito em breve já podem colher coisas que estão lá a crescer. Sim, tudo correndo bem, sim, Isso aí é fizemos brutal. lá No imensas mesmo coisas. espaço está a potencializar todo o espaço que aquilo tem Claro. a produzir E comida. tem com força, ciclos não é? diferentes, não é? Tem ciclos diferentes. exato. Então, temos os morangos, por Podes estar sempre exemplo. a colher. Temos morangos aqui em baixo, depois por cima temos os mirtilos, depois por cima temos aveleiras, depois temos, sei lá o que é que temos mais. Temos nespreira, Os temos medronheiros, tangerinas, medronheiros, temos limas. Temos muitas árvores diferentes com vários propósitos que agora vão trabalhar em simbiose, vão se estabelecer lá e a ideia é haver o mínimo de manutenção possível, com o máximo de retorno possível e ser dessa forma o mais E os sustentável tratos? e a trabalhar com a natureza, porque nós não temos que ir para a floresta regar a horta, Sim. não temos que regar, não é? Não temos que ir Basta lá pôr o tratar das sistema em pragas. sítio e- Basta pôr o sistema em sítio, E exatamente. o extrato que eu mais gosto e que é o que eu percebo menos é os fungos. Queres explicar o que é os tratos já agora? Não, tenho que perguntar. Eu tenho que Tem que perguntar. Tenho que perguntar. Tem que Já perguntar. acabamos 7 minutos. Damos Só 7 coisinha. minutos. Já Ok, estamos pronto, quase já, lá. já não vou falar Estamos nos quase lá. fungos. Tchau, tens de perguntar Já sobre tens os de fungos. perguntar Queres saber de acerca fungos? fungos. Pergunta. Fungos. Oh, O elefante nunca nos deixa acabar. Next! Não, Who's espera, next? espera. Eu Não, dei- já foi. Ardeu. Sugestão, olha, estás a ver a agroflorestas? Agroflorestas, está aqui. Uma sugestão muito rápida. Enquanto eles estão ali a chocalhar para escolher o próximo tema. Martin Crawford, Creating Martin a Forest Crawford. Garden. Olha, é assim... Um eu não- inglês maluco, O basicamente. inglês maluco, É o que ela eles, quer dizer. eles não nos patrocinam, mas eu patrocino-os a eles. É tipo, isto é fantástico. É um livro uma muito bom. bíblia autêntica, é um Ele tem belo- várias bíblias de várias bíblias informações. com foco em perenes, portanto, É. não são anuais, são coisas que nós Vegetable. podemos pôr e deixar acumular, desde que a gente cuide e fique estabelecido. Depois é uma árvore ou uma cena que dá Olha aí. durante anos e anos. O elefante está-se a zangar comigo. Mas Bem, pronto, o next elefante está-se a zangar papers. comigo. Vamos lá. Vamos O mudar. próximo assunto é... Preparados? Reflorestação depois de incêndios. Olha, adorei essa. Olha, muito boa. Isso é mesmo Pivo, fixe. queres começar? Então tu, vá. fizeste uma cena qualquer. Eu agora estou-me a lembrar. fiz. Plantaste tipo uma carrada de árvores. Sim. Ajudaste? Foi um bocado. Foi fixe. Foi numa iniciativa da Siemens. Fomos lá plantar árvores no Pinhal de Leiria, no Pinhal do Rei. Plantamos aí umas 50 mil árvores. Ou uma cena. Num dia. Um dia assim. Já não me lembro do número exato, mas foram assim uma porradona delas. E sim, muito rapidamente. Foi uma mistura, não é? Sim. Não, já agora é que é assim, vamos reforestar, vamos pôr tudo a mesma coisa. Não vamos ficar Mas, nisso agora. mas foi de facto uma mistura de Sim, espécies sim, diferentes, não é? Sim. Mas porquê que isso é uma maneira de É assim, estabelecer a é assim cena? porque é assim. Eu, pessoalmente, se eu fosse agarrar num terreno que tivesse sido ardido, eu não removeria de lá a madeira. Eu cortava assim as árvores mortas, deixava-as em curva de nível. O que é curva de nível? Tenho que Queria perguntar. perguntar o que é curva de nível. Porquê? Porque Basicamente, a trabalhar com a topografia, ok? A gente depois já fala com mais pormenor o que é que pode ser a curva de nível. depois, basicamente, porque todas as águas que passem por aquele terreno vão levar matéria orgânica e essa E matéria solo. orgânica Levam é solo, travado a por erosão, não é? essa madeira que está em curva de nível. Não é? Portanto, eu faria assim. Eles lá não fizeram, removeram as árvores todas e depois voltaram a plantar isso tudo assim. Que é espetacular na mesma. Quer dizer que É daqui assim, a é 20 melhor anos do aquilo que vai não- estar outra vez tudo crescido. Exato. É. Mas além disso de pôr em curva de nível, que é fantástico, porque depois do incêndio uma pessoa quer sempre chuva, não é? Sim. Mas depois a chuva também traz um problema, que é, aliás, dois. Como a terra está tão queimada e tão desidratada, a terra não tem capacidade para absorver por causa das cinzas também. As cinzas contaminam a água não é absorvida pela terra e escoa por aí abaixo, ou seja, a terra não reidrata e, ainda em cima disso, leva consigo, além das cinzas, que podem contaminar os cursos de água, levam também terra. Portanto, o pouco que lá estava começa... O que ficou para trás do incêndio agora está a ser levado pela água. É. E então isso é um problema muito grave que, pronto, E é um ciclo. E é um ciclo, exatamente. Cada vez mais seco, é um ciclo mais vicioso. probabilidade de arder. Pumba. Exatamente. Menos água. Menos água e por aí fora. Então, sempre assim. se nós não quebrarmos esse ciclo, pode continuar a perpetuar-se e a degradar muito aquele ecossistema. E então, isso de curva de nível é fantástico. Outra cena muito, muito, muito importante é começar logo a semear
com cobertura de Cobertura solo. e pioneiras. Pioneiras e cobertura de Árvores de solo. crescimento rápido que reponham o azoto na terra. Para começar a tapar aquilo tudo e a agarrar aquela terrinha toda. Começar a segurar a terra, Absorver voltar a mais plantar água, coisas. basicamente é o que vocês estamos Sim, a fazer, sim, não é? sim. Voltar a plantar água, Pôr um moldes. voltar a Porque não? cobrir o solo, como quem se queima, e voltar a tapar isso, que é para não estar exposto a mais sol, que é para não piorar a Para situação. absorver água também. E queremos fazer isso com plantinhas que cresçam rápido, que são as pioneiras, ou seja, aquelas que não precisam de tantos, de uma terra tão boa. Das primeiras plantas que aparecem, o pinheiro, apesar de não ser a depositora de azoto, é pioneiro. considerada uma pioneira porque são as primeiras árvores a começar a aparecer, a prepararem a terra de certa forma para as próximas espécies de crescimento mais lento E são mais estimuladas pelas sensíveis. cinzas, não é? As coníferas são As estimuladas. coníferas, não sim. fazia ideia. Eu sei que por os isso são fetos primeiros a aparecem aparecer. muito também, Sim, pelo menos na mas- nossa sim, zona, não é? Mas são porque são resistentes também Ok. aos fogos. Mas as coníferas, Engraçado. os pinheiros no nosso caso, É? são estimuladas pelas cinzas. Não É por isso que fazia são as ideia. primeiras a aparecer. Não, É por isso que são as pioneiras. Os primeiros Ok. ali a bombar Sim. ali. Também porque Também. são ácidas e, Certo, vão equilibrar outra vez porque as cinzas são alcalinas. Ok, ok. Ou seja, são pioneiras, são estimuladas por isso, crescem, cortas, morre e, claro, estamos a falar de 30 anos, não é? Estamos a falar de Bastante minutos. Sim, claro, É. claro. E Para a cai, natureza é pouco tempo. a caruma cai, caruma é super Claro, exato. ácida, o que não é mau, muita gente não mete isso como moldes, não sei porque dizem que é ácido, mas Acidifica muito. Também depende é do que estás a fazer, brutal. não é? Depende das caruma, plantas que queres pôr. Não interessa, ok, mas por exemplo, isto está aprovado, há números, é científico, está aprovado. Tu metes, a tua terra vamos dizer, é perfeito, 6.8, tua terra. Não vamos dar esse exemplo porque já está perfeito, vamos dizer que é 5. Ok, Estás a ver? ligeiramente ácido, Sim, portanto. 5. Tu vais pôr lá qualquer merda, ou uma cal, ou cena assim para alcalinizar a cena. Durante a próxima semana vais ter a terra para aí a 6 e 8 ou até mais. Mas passado uma semana, vem uma chuvada, acabou-se, voltas a 5. A terra é um buffer, aquilo É. é, E as absorve a próprias cena. plantas nativas de lá acabam foques por tipo- voltar a pôr a terra no pH, que aquela Sim. terra Não, simplesmente é, não é? não tenhas uma visão curta, estás a perceber? Tipo, Certo. da cena. A terra é assim, vamos trabalhar com o que temos, não é? Sim, e as coníferas são pioneiras e são ácidas. E são de terra ácida. É ok. por isso que elas são estimuladas pelas cinzas, porque as cinzas são alcalinas. Quando crescem, cai e Não cria fazia o ideia. equilíbrio. Pronto, São é chamadas a engraçado. balancear a cena. Mas Ei, pronto, a precisamos cena da disto. reflorestação é um tema muito interessante e temos muitas pessoas a perguntar como é que isso funcionaria. Portanto, mulch, cobrir o solo com palha, muita matéria orgânica, tapar Palha o ou solo, forno? proteger. É como pôr um penso numa queimadura. Tapem aquilo. Ponham sementes para haver agora mais vida, a segurar a terra, as raizinhas a segurar a terra e a libertar fertilizante natural, o azoto, não é? Um deles, um grande componente de fertilização. Trevo branco, muitos fixadores de azoto, tanto relvinhas baixinhas, coisas pequeninas para adubo verde, é o que se chama adubo verde, porque é para cobrir, para ficar tudo verdinho outra vez a um extrato mais baixo, e as pioneiras para começar a acelerar os diferentes estratos da agrofloresta. Temos copa alta, copa baixa, arbustos, trepadeiras, raízes, todos estes estratos verticais, e nós queremos acelerar este processo, porque isto demora muito tempo na natureza, não é? Pode demorar 100 anos, mas com a coisa bem feita, em 5 ou 10, podemos ter uma regeneração depois de um incêndio com muito sucesso. E isso é muito importante se queremos salvar este lindo país. E quebrar de- este ciclo. Quebrar este ciclo vicioso Portanto, de prevenir a seca erosão. e chuva e incêndios, e seca e chuva Sim. e erosão e incêndios, e andar sempre neste Eu ciclo diria, constante. resumido para reflorestar depois de incêndios, é segurar a terra, Segurar a terra, ah, voltar a fertilizar a terra. voltar a cobrir a terra com Uma camada. Com verdura, não é? Com o que for, vivo Seja ou morto. verdura ou morto, yeah. Vivo ou morto. Ou então os dois. Os dois, de preferência, não é? Morto Matéria enquanto o vivo não está orgânica lá. para cima. E fazer um plano a longo prazo. Um plano a E longo não- prazo. esquecer aquele de agora vou pôr aqui umas laranjeiras. Só laranjeiras. Ou então vamos pôr aqui 1500 sobreiros só para pôr o aperto de mão para a Sim. fotografia e depois nunca mais regar aquilo. Sim. E plantar no Sim. pico do verão já agora, Sim. porque está bom tempo e É é bom. fixe, Isso é uma história fixe, verídica. exatamente. Isso é uma história Várias verídica, por isso é que eu estou a histórias usar, porque houve uma Aparentemente não pessoa está que lá nos... nenhum. Não está Houve lá uma pessoa nenhum que partilhou hoje em isso connosco e então achámos isso bastante... Epá, é triste porque as pessoas esforçam-se para pôr lá... pronto, olha. Por lá, assim. E pronto, e E agora... queres saber mais queres sobre saber isto? mais? Pergunta-nos sobre esta Tem coisa. Pergunta, isto foi o Perguntem. último tema de hoje? Não foi nada. Foi. Foi o show possível. Já Ainda foi. pá. Foi o show Foi o que possível. aconteceu. Queres mais? Pergunta-nos. Pergunta. Usa o hashtag, É. tem cá aí baixo. Trifólio Ordinários. Ordinários. E faz a tua pergunta. Sim. Faz a tua Nós estamos aqui pergunta. para responder. Trifólio. Mesmo que a gente não saiba, E a se não gente vai dizer merda. soubermos, se não soubermos, começa a fazer assim e a inventar. Epá, Trifólios. Mete moldes, mete moldes nisto. Mete moldes e é só palha, e metem uma palha. metem uma palha. Trifólios. Ordinários. Trifólios. Somos os ordinários. Trifólium. Trifólium. Trifólium.
Muito obrigado por estarem aqui mais um episódio. Vemo-nos para a semana para o próximo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, portanto eu não te posso dizer o que é que vai acontecer no próximo episódio porque nós também não sabemos. Mas até lá, se quiseres aqui ver o ganda Senhor David com o outro show dele, que é o Show do Val, ok? Show do Val. Show do Val, ok? Que é um tema que também é dentro desta área, um bocadinho mais sério, tem outros convidados, não é? Convidados, tenho eu a falar assim, cenas à maluca também. Esta maltinha também já lá apareceu. No quarto episódio, se quiserem ver, vão lá. Quarto episódio, esta maltinha Ou teve então lá. não, ou não. Eu Podem não ia, passar eu à não frente. ia, eu não ia. Também não, eu também não. Mas Eu se também quiserem não ver ia. estes dois monstros aqui ao meu lado, vão a liberta-te.com ou no Facebook ou no Google. Pá, procuras no Google. Em qualquer lado, encontras nós esta estamos em malta. todo lado. Tem muito conteúdo de cenas fixes, de sustentabilidade, de empreendedorismo também. É tudo uma merda, Oui, oui. desculpa. Um monte de Empreendedorismo, coisas. sustentabilidade e desenvolvimento pessoal. E o senhor também não tem só o show do Val, não é? Não tenho só o show do Val, tenho possíveissoluções.com, Possíveissoluções.com. onde podes encontrar imensas possíveissoluções.com. Tão bom, imensaspossíveissoluções.com. Estás a ver? Folium. Ele nem esquece. Tu chega lá e diz possíveissoluções.com. Ok? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Até à próxima. Trifolium. Adeus, malta. Tchau, malta. E no próximo episódio vamos ter... Mais sabemos. ordinarices. Estamos Não à tua sabemos, espera. não sabemos. E qual é que é o teu podcast? É o Trifólio ordinário. É o Trifólio ordinário.